Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bora. E hoje eu tô aqui para falar para vocês qual que é o instrumento ideal para você aí. Você já sabe qual que é o instrumento que é legal para você? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, ponto importante para vocês levarem em consideração antes de comprar um acordeão. Qual que é a finalidade desse instrumento para você? Você vai estar tocando, está iniciando, você já toca e quer adquirir um instrumento para estar tocando com os amigos, quer adquirir um instrumento para atuar profissionalmente, atuar como músico, né? Isso são pontos muito importantes para vocês levarem em consideração antes de adquirir um instrumento. Então, começando do mais top, né? O instrumento mais top é ideal para quem toca em shows ou faz algumas gravações, né? Existem os acordeões desde segunda de voz, que tem 2 pentas de gaita, até quinta de voz. Aí existem os em quarta de voz, terça de voz e os instrumentos com cassoto, né? Terça de voz com cassoto e quarta de voz com cassoto e alguns em quinta de voz com cassoto. Em quinta de voz não são tão comuns, né? Os mais comuns são os instrumentos em quarta de voz, né? São instrumentos pesados, são instrumentos para quem toca mais sentado, né? Então já não é ideal para iniciante, né? Um instrumento para iniciante seria um acordeão em segunda de voz, terça de voz ou até em quarta de voz, dependendo do instrumento, né? Existem instrumentos grandes e existem os instrumentos menores, instrumentos reduzidos, né? E aí tem os instrumentos que são desenvolvidos para o iniciante, né? Um exemplo é um instrumento de 80 baixos, né? Geralmente você vai encontrar ele em terça de voz, alguns até em segunda de voz. Isso ajuda muito para reduzir o peso dele, né? Um acordeão em 80 baixos, ele tem, alguns chegam a pesar 8 kg, até menos, né? Enquanto um instrumento desse aqui, em quarta de voz, esse aqui em quarta de voz simples, ele está pesando 12,5 kg. Então é uma diferença bem grande para quem está estudando. Quando você está estudando, você passa muito tempo com o instrumento, né? Você começa a fazer muitos exercícios, pega o instrumento mais vezes, acaba forçando a coluna, você não vai se sentir tão confortável e vai acabar desistindo por conta do peso do instrumento e do tamanho, né? E um instrumento 80 baixos, que é o mais ideal para um adulto iniciar, até uns 120 baixos em terça de voz é bacana também, porque você vai ter mais recursos, né? E existem os 120 baixos reduzidos, que tem os mesmos recursos de um 120 baixos normal, porém as teclas vão ser menores, o instrumento vai ser menor. E também ajuda no peso, né? Reduz bastante o peso. Esses são os instrumentos ideais para iniciantes, né? Agora, para você tocar um show ou alguma coisa, você vai querer um instrumento com mais recursos, né? Porque dependendo do estilo que você vai tocar, você precisa de variações de registros, você precisa de diversos sons ali na sua mão, né? Você não vai poder ter um instrumento para cada estilo, né? E por se tratar de um instrumento tão caro, você tem que adquirir o instrumento certo para você não acabar se frustrando depois. Uma coisa bem bacana que eu acho importante comentar aqui é os instrumentos usados, né? Um instrumento novo comprando, você vai ter certeza que você está com um instrumento novo, né? Não vai ter reparos para fazer. Claro, tem exceções, né? Existem hoje instrumentos chineses, por exemplo. Existe um grande preconceito com instrumentos chineses. Os instrumentos chineses têm um problema na produção deles, né? São instrumentos produzidos com uma linha de produção para baixar muito o custo deles, né? E muitas vezes a estrutura do instrumento é boa, mas acaba vindo com defeitos na fabricação. A qualidade de alguns materiais não é tão bom. Comparado a outros instrumentos como os italianos ou alemães, ou até alguns nacionais, alguns instrumentos brasileiros que são muito bons. Hoje em dia não tem tantos instrumentos brasileiros, tantas fábricas, mas as que existem são muito boas. Instrumentos chineses.
Você adquire um instrumento chinês novo, você tem que fazer um teste como se estivesse pegando um instrumento usado, porque alguns vêm com defeitos. Eu mesmo já experimentei em lojas instrumentos chineses novos e eles tinham problemas de afinação. Alguns deles vêm com a baixaria, com uma afinação diferente do nosso padrão. Falando um pouco sobre os instrumentos usados, você que vai adquirir um instrumento usado, hoje em dia é o que é mais acessível para a gente, tanto um instrumento para iniciante quanto um instrumento profissional. E por ser usado, o acordeão é interessante porque você comprando um instrumento usado, ele não é que nem um carro, que você compra e ele vai desvalorizando ao decorrer dos anos, né? Alguns deles até acabam valorizando, né? Tem muitos instrumentos hoje, por exemplo, a marca Todeskine, né? Não são mais fabricados, mas muitos instrumentos você comprava alguns anos atrás, vou falar de um modelo, uma Super 6, por exemplo, você comprava 5, 6 mil, hoje em dia está entre 11 mil a 20 mil, depende do modelo, do ano de fabricação, né? E são instrumentos muito bons, alguns da década de 60, 70, e você não diz que é daquela... Só quem conhece sabe que é daquele tempo, mas com o estado de conservação você diz que é um instrumento novo, né? Mas o mais popular mesmo são instrumentos italianos, né? Pela qualidade e pela sonoridade, né? Uma marca muito renomada é Scandale, mas não seja por isso, tem muitas marcas que não são tão conhecidas e têm a qualidade muito semelhante, alguns até melhores, se duvidar. E tem os acordeões alemães, que são muito bons também, excelentes instrumentos. Tem acordeões fabricados nos Estados Unidos muito bons também, tem acordeões como esse aqui, ele é um acordeão fabricado na Tchecoslováquia, também é um instrumento muito bom. Mas para você que vai adquirir um instrumento usado, se atentar ao estado de conservação dele, dificilmente você vai ter chance de saber como ele está por dentro, a parte interna, né? Mas o ideal é você fazer testes ou levar alguém de confiança, algum afinador que você conheça, ou comprar o instrumento de lojas especializadas, né, no assunto. Mas para você que vai comprar aí em sites aí tipo OLX, e você tem a chance de experimentar o instrumento, experimente. Um exemplo de teste que eu vou dar para vocês, coloca no registro Master, um instrumento que tem mais registros, coloca no Master e testa a afinação dele, testa nota por nota, abrindo e fechando o fole assim, ó. Se tiver alguma coisa diferente, você vai notar ali, né? A baixaria, a mesma coisa. Os registros, testa se todos eles estão funcionando. Faz escala cromática com todos eles, se puder. Para quem não toca ainda, a escala cromática é você tocar nota por nota, tanto as brancas quanto as pretinhas, para você saber se a afinação tá correta, se tá tudo funcionando, né? Testa os registros, você vê a pressão do fole, sem apertar nada, você pega o instrumento no colo e faz força para tentar abrir. Se o instrumento apresentar resistência, ele tá bom. Agora, se ele abrir muito fácil, sem você apertar nada, por exemplo, fazer assim, ou fazer um som estranho quando você tenta abrir um instrumento, tem coisa errada, sabe? Então são testes bem importantes para você fazer. Olha a parte de trás do instrumento, ó, aqui atrás como é que tá o fole. Alguns têm essa proteção de fole aqui. Você olha como que tá o fole aqui, se não tá rasgado, se não tá mofado, se não tá molhado, porque alguns instrumentos são utilizados em shows e o sanfoneiro soa muito, acaba umedecendo, acaba estragando o fole. E um fole não é muito barato de fazer, né? E às vezes demora muito para fazer. Olha essa parte do instrumento aqui, alguns instrumentos têm essa parte aqui de alumínio, alguns têm de madeira. Olha se está tudo certo, se não tem nada podre.
olha, você não tem cupim na sanfona, você vai notar. Se tiver alguma coisa errada, não compre porque uma manutenção de um acordeão não é barato, uma afinação não é barata e tem muito poucos profissionais hoje em dia qualificados para fazer esse tipo de serviço, tá bom, pessoal? Então essas são algumas dicas que eu tenho para vocês, e se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha e compartilhe com o teu amigo aí que quer aprender a tocar sanfona ou que toca, para eles saberem dessa dica aí, beleza? Se não for inscrito, se inscreva no canal, alguma sugestão de vídeos pode colocar no comentário, alguma dúvida pode colocar lá também. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Grande abraço e até mais!